Cristo. Boa noite, companheiros. É uma alegria estar aqui nessa casa abençoada, onde tantas coisas maravilhosas daqui fluem para os corações de tantas pessoas. A casa espírita é em si um local de consolo profundo para os nossos corações. Aqui nós encontramos aconchego, compreensão, acolhida. E que bom que estamos hoje aqui para refletirmos um pouco acerca de um tema tão importante para todos nós, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou fazer um pequeno recorte desse capítulo tão importante, falando que Jesus, quando aqui esteve, nos deu todos os exemplos possíveis nos 3 anos de messianato, naqueles instantes em que estava em pleno envolvimento com os homens daquela época, com os seus companheiros, os discípulos, os amigos, os familiares. Jesus nos deu todo exemplo de fraternidade, de amor profundo. No Evangelho, nós encontramos especificamente uma parte onde Jesus diz, quando é procurado pelos seus familiares: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em algum momento, talvez, possa ter passado pela mente das pessoas que Jesus estaria negando, negligenciando a sua mãe ou os seus irmãos. Mas nós espíritas, que temos uma compreensão bem abrangente do que Jesus veio trazer à Terra, vamos perceber, com uma análise breve, que Jesus, naquele instante de vida na Terra, de um momento super importante, quando ele ensinava aos homens uma forma nova de olhar as pessoas, o mundo e a vida, quando ele trouxe a compreensão de que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ali estava toda a lei e os profetas, ali se concentrava o que nós precisamos de fato ter em nossos corações para levarmos adiante a nossa vida de espíritos que tenha a certeza de uma futura iluminação, perfeição e angelitude. Então, naquele instante, quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele estava apenas mostrando que a família é universal, que o amor tem que permear todas as pessoas e que aquele que ama não vai dar privilégio a uma pessoa porque é da sua família. Fazendo uma comparação muito longe da realidade, digamos que um filho meu que estou aqui falando para vocês chegasse e quisesse falar comigo agora. Eu não sairia daqui para atender um filho que quer falar comigo por capricho. A não ser que fosse um caso de vida ou morte, poderia atingir a mim, ao mestre não, mas a mim certamente. Mas, enfim, eu vou continuar aqui com vocês, nessa nossa conversa, nessa nossa troca de energias, por respeito, por amor, por amizade, por fraternidade. Então, naquele momento, talvez Jesus quisesse nos mostrar a importância que as relações têm na vida das pessoas. Naquele instante, ele era o Jesus de todos. Ele era o Jesus que ensina, que mostra com o seu exemplo a profundidade do respeito e do afeto. Jesus jamais
renegaria ou negligenciaria a sua mãe. Espírito amigo dele, tão querido, que o ajudou a completar, naquele tempo, há mais de 2000 anos, um momento tão importante, não para a sua família, mas para a terra inteira. Quem de nós, mãe, sabe respeitar o momento do filho e se colocar por trás, como fez Maria, olhando muitas e muitas vezes apenas de longe o filho amado e deixar que ele se dê para as pessoas que o buscam? Quem de nós que é mãe e não se coloca em primeiro lugar, mas eu sou mãe, então eu tenho que ter todos os privilégios? Não. Maria compreendia completamente e apenas ficava na retaguarda, olhando de longe o caminho maravilhoso do seu filho querido. Quanto aos outros parentes de Jesus, que nós temos poucas informações, com certeza cada um deles estava no seu caminho de lutas e Jesus, como irmão de todos, não os deixaria órfãos, vamos dizer assim, do seu amor. Mas naquele momento, companheiros, precisava um mestre nos mostrar com o seu exemplo a importância do respeito àqueles que o ouviam. Porém, Jesus está completamente resolvido. É um espírito puro, perfeito, nosso governador, nosso exemplo maior, e Maria Santíssima também. Espíritos de escol que doaram a sua existência para nos auxiliar no nosso crescimento. Agora, e nós? Em nosso pequeno recanto familiar? Como estamos nos comportando diante das pequeninas, porém importantíssimas missões que nos são dadas? Como é que nós olhamos para os filhos? Como é que nós desenvolvemos a nossa relação com o nosso esposo, esposa, com os nossos pais idosos, que trocam meio que de papel com os filhos quando chegam numa determinada idade? Eu que tenho a minha avó, que hoje tem 93 anos, diante da velhice e da doença física natural dos anos que se passaram, ela, mulher fortíssima, mas que agora se encontra naquela situação regredida, né? Na situação onde os anos caem sobre o seu corpo físico. Ela hoje chama a minha mãe, filha dela, de mamãe. Então os papéis vão se invertendo e nós vamos tendo que nos habituar a mudar também o nosso olhar e começar a ser pais dos nossos pais, dos nossos avós. E a dinâmica da vida é assim. Nós vamos crescendo de acordo com a nossa vivência em família. A família é o local onde os desafios mais profundos do ser humano acontecem. E esses desafios, eles vão nos colocando à prova de fé, de perdão, de compreensão, de amizade. De que adianta eu ser uma amiga tão boa, caridosa, dentro do meu trabalho ou da casa espírita, se no meu lar eu sou uma pessoa impiedosa, incompreensiva, rígida, engessada, nos meus próprios pensamentos, argumentos e vontades. Será que não é já a hora de nós espíritas que conhecemos a doutrina da consolação, ou o Consolador prometido por Jesus, será que já não é hora de colocarmos em prática todo o nosso aprendizado, toda a nossa leitura nesse nosso lar,
lar abençoado que, com certeza, muitos de nós implorou para habitar. Pediu, fez de tudo quando estava na erraticidade para ali estar. A erraticidade, para quem está começando a doutrina espírita, os estudos espíritas, é o plano espiritual no momento em que os espíritos ainda estão entre vidas encarnatórias. Então, lá na erraticidade, no plano espiritual, nós fizemos um planejamento, nós fizemos promessas a nós mesmos. Nós nos comprometemos com a nossa consciência. E hoje aqui estamos, podendo exercer todo esse desejo que outrora nos invadiu o coração e a mente. O lar é o local onde vamos nos deparar com aquele bebê fofinho, aquele neném que sai do nosso amor, do nosso ventre, mas que em uma vida passada pode ter sido o meu algoz. Que em outro momento encarnatório pode ter me ferido amplamente, física e emocionalmente. E hoje ele está aqui comigo, como aquele bebê fofinho, bebê Johnson, né, que a gente fala. Aquele anjinho, justamente para que eu possa manifestar o meu impulso de amor, porque o amor materno é o primeiro que se aproxima do amor verdadeiro. Quando um espírito encarna e está no ventre daquela que se coloca como sua mãe, antes de sentir o próprio coração, ele sente o coração da sua mãe. Então, isso é muito grandioso, é muito importante. É um ser percebendo a vida de um outro ser. E depois esses dois corações se entrelaçam. Aquele serzinho tão pequenino e indefeso vai precisar da sua mãe para absolutamente tudo. A começar pela sua respiração. Aquela gestação bendita vai trazer àquela criaturinha tudo o que ele precisa. Ele não vai sentir fome, nem frio, nem nenhuma outra situação que o corpo físico sente, porque ele estará 100% amparado. Ele vai estar acolhido naquele ventre quente e vai se sentir seguro e protegido. E todos nós, companheiros, passamos por isso um dia. Nós já conhecemos o paraíso quando estávamos no ventre materno. Quando sentíamos o pulsar do coração da nossa mãe. E quando sentíamos também a mão quente do nosso pai tocar o ventre. É uma sensação de arrepio, de tremor para o bebê, porque a mão do homem é diferente da mão da mulher. É uma mão firme, é uma mão forte, que tanto pode ser usada para dar firmeza e segurança, como para fazer outras coisas que não são tão felizes assim. Dizem-nos os cientistas que trabalham com a gestação, os estudiosos, que o bebê, quando nasce, ele conhece a mãe pelo cheiro e o pai pela voz. Porque o pai tem o privilégio de chegar pertinho do ventre da sua esposa e falar para o seu bebê: papai está aqui, estou ansioso por ver o seu rostinho. Então, essa voz é mais clara que a voz da mãe, que o bebê sente de forma abafada. A voz do pai é mais clara. Então, o pai que já começa a conversar com seu filhinho no ventre, já se faz conhecer. E, companheiros, tudo isso que eu estou dizendo para vocês,
até de uma forma assim, tentando florear e colocar uma emoção, é para dizer que todos nós passamos por isso. Hoje sou pai, amanhã eu sou filha. Essa é a bênção da reencarnação. Então, para quem ainda não me conhece, eu vou dizer para vocês que nas minhas palestras eu procuro mesclar com a música, que é algo que eu tenho mais facilidade. Então eu vou cantar para vocês a música Laços, que fala exatamente dessa vivência, dessa harmonia que o universo nos traz a cada instante para todos nós. A bênção da
são de inspiração mediúnica e quem as traz é o Espírito Áurea. Bem, companheiros, agora eu vou falar de uma situação um tanto quanto complicada, que é o seguinte: a DR. Discutir a relação. É algo que as pessoas dizem, eu acho muito injusto. As pessoas dizem que só as mulheres querem DR. Partindo do princípio que espírito não tem sexo e que todos nós passaremos por vivências femininas e vivências masculinas, e eu acho que ninguém aqui pode dizer que sempre foi homem, então nós vamos perceber que discutir a relação é uma coisa nossa. Porque se há uma coisa que a mulher sabe fazer, é chamar para conversar. Então, esse é um fato importantíssimo na vida em família. Conversar. Essa palavra vem do latim conversare e significa dar voltas com. O que é um casal? Um casal são duas pessoas que de alguma forma se escolheram para iniciar uma pequenina sociedade familiar. O casal, se não tem filhos, é apenas um casal. Mas basta ter um filho para se tornar uma família. E dentro de uma família, se não houver conversa, se não houver tempo para que um escute o outro, para que um saiba do outro, esta relação terá a tendência de ficar muito comprometida. Porque a conversa é que nos dá a oportunidade de saber o que vai dentro do coração do outro. Eu não tenho como adivinhar o que o outro está pensando ou sentindo. É importante que eu escute e que eu fale. Geralmente, os filhos nos ensinam muito isso, porque quando são pequenos, eles querem falar. Mas o que acontece com grande parte das pessoas da nossa sociedade? Tá. É uma coisa que criança ouve muito. Depois a gente conversa. Papai ou mamãe agora não podem. Poxa, eu cheguei em casa do trabalho, eu não posso. Eu não sei se com vocês é assim, mas quando eu boto o meu pé dentro de casa, todos têm alguma coisa para falar. Mãe, porque isso. Mãe, porque isso. Né? Então, é importante darmos atenção. É claro que, às vezes, a gente chega em casa mais cansado, querendo tomar um banho, se alimentar, tudo bem. Mas precisamos entender também que o que vem de uma criança ou de um jovem, principalmente quando ele é adolescente, é emergencial. Não dá para esperar. Não tem como esperar. Uma criança, ela quer contar uma novidade da escola agora. É claro que tudo exige limite, tudo exige tranquilidade. Mas se eu não dou ouvidos ao meu filho, por exemplo, ou ao meu idoso, que o idoso vira criança, o velhinhozinho de 90 e tal, 100 anos, né? De 80, 70 ainda não, mas os mais velhos viram criança. Então, se eu não dou atenção, eu não vou ter nem como educar aquela criaturinha ali. Então, primeiro eu dou atenção, depois eu explico que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Uma vez uma família, que eu no meu trabalho, que sou psicóloga, eu num trabalho de uma família que não era espírita, eu tinha outra religião. Eu sugeri
que a família fizesse uma reunião semanal. A família estava desajustada e depois que as coisas melhoraram, eu sugeri que eles fizessem uma reunião semanal, o nosso culto no lar. Só que eles usariam as ferramentas deles. E a mãe depois me contou que o filho pequeno, de uns 4 anos, colocou o nome daquela reunião de Noite Feliz, da cabecinha dele. E eu falei assim, pronto, então a sua reunião será a Noite Feliz. E assim ficou, instituído por aquela família. É o nosso culto no lar, por exemplo. Então, enfim, a criança ela tem muita sede de mãe, ela tem muita sede de pai, ela tem muita necessidade de falar o que está acontecendo na escola, o que aconteceu com o amiguinho. E quando nós repelimos o nosso filho, porque estamos cansados, estamos fatigados, estamos estressados, nós vamos diminuindo a possibilidade daquela pessoa conseguir se colocar na vida. Gente, hoje em dia, criança pequena sabe falar estressada. Minha mãe está estressada comigo. As crianças já têm esse vocabulário. Por quê? Porque nós falamos. Então, nós precisamos cuidar da nossa forma de ser. Eu vi na internet, me mandaram no Facebook, um vídeo que eu achei muito interessante, muitos de vocês devem ter visto, que é o seguinte, eles colocaram lá nos Estados Unidos um anúncio de emprego. E aí, várias pessoas foram buscar, né, o emprego. E aí, quando foram explicando qual era a situação daquele emprego, falaram, não tem horário de almoço, são 24 horas de trabalho, não tem dia de folga, não tem férias, não tem momento para descansar e não tem salário. Aí todo mundo, mas pelo amor de Deus, que trabalho é esse que eu vou fazer? Aí depois eles descobrem que é o trabalho de ser mãe. Então, assim, quem escolhe ser mãe e pai tem que saber que escolheu uma profissão ininterrupta para a vida inteira. Ininterrupta. Então, nós precisamos pensar bem quando escolhemos. Porque no momento em que escolhemos, precisamos fazer bem feito. Assim como queremos que façam bem feito tudo em relação a nós. Nós queremos que o nosso trabalho, tudo esteja ok para você trabalhar. Nós queremos que o país esteja organizado para nós usufruirmos do nosso país. Nós queremos que o restaurante que a gente chega esteja com a mesa limpa. Nós queremos que o carro que a gente compra esteja em condições perfeitas e nós não queremos ser pais atentos. Vejam bem, eu não disse perfeitos, porque nós, seres humanos, não somos. Mas cuidadosos e atentos é obrigação. É uma obrigação ímpar. Senão, a nossa tarefa, antes mesmo de começar, estará com muito pouca chance de dar certo. E é tão gostoso quando você vê a trajetória de uma pessoa sem deixar a sua própria trajetória de lado. Você vê a trajetória daquela pessoa e você respira assim, cumpri a minha missão. Então, cada um de nós vai olhar para dentro de si, para dentro do seu lar, vai saber que papel está ocupando. Essa música que eu cantei para vocês, que a Áurea inspirou, eu achei tão inteligente porque ela diz, somos todos da mesma família. Hoje sou pai, amanhã filha. Os papéis, eles se modificam, eles trocam. Hoje eu ocupo um papel nessa vida, mãe de tais filhos, esposa de tal marido. Amanhã esse quebra-cabeça se modifica e eu
acabo sendo filha de quem eu fui mãe, irmã de quem eu era neta, e tudo é um aprendizado. Jesus, quando disse, quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava colocando a família universal em pauta, para que nós refletíssemos depois. Os ensinamentos de Jesus têm mais de 2000 anos e continuam atuais e difíceis, porque nós ainda temos baixa autoestima e não nos sentimos capazes de fazer o nosso trabalho, de conduzir a nossa vida com sabedoria. Só, companheiros, que nós fomos criados para ser anjos no futuro. E queremos a felicidade, todos nós queremos a felicidade, o bem-estar. E o componente dessa felicidade e desse bem-estar é o amor, que começa na relação de duas pessoas e que vai envolvendo, vai frutificando para os filhos, para os agregados, né? Porque depois tem o namorado da filha, a namorada do filho, a família dessas pessoas que vão se tornar também partes da nossa família. E assim nós vamos alargando o nosso rol de afeto. É claro que existem pessoas, e eu me coloco nesse grupo, que são um pouco, como é que eu posso dizer, meio metida, assim, que quer ter uma família grande, né? No caso, no meu caso e do meu marido, eu tenho 4 filhos, ele 5. No total, nós temos 9. 9 almas para cuidar. 9 almas que vão de 26 a 5 anos. Então, nós temos 9 alminhas para cuidar. Não é fácil. Às vezes, a gente custa dormir. Vamos pensar no número 1, no número 2, no número 3, no número 4. Vamos levar para viajar? Tem que parcelar. Tem que parcelar quantos filhos vão passear com a gente. Vamos para o cinema, não dá para ser todo mundo. Então, é uma gostosa brincadeira séria ser pai e mãe. O de 26, 24, os mais velhos, já estão na vida, trabalhando, tendo seus filhos, suas famílias. E os pequenininhos exigem de nós pular na piscina, brincar no parquinho, né? E a gente vai fazendo, procurando ter o cuidado. Erramos, nós, pais comuns da terra, erramos. Mas importantíssimo é pedir desculpa. Ensinar o filho o valor do perdão. Ensinar ao filho o valor da compreensão. Você tem que, entre aspas, doar o seu tempo para aquela alminha que está te pedindo orientação. Tem um termo que a gente usa muito, que é assim, jogar conversa fora. Eu não suporto esse termo. Eu acho esse termo um absurdo. Eu que trabalho com conversa, porque eu sou psicóloga, não se joga conversa fora. A gente joga conversa para dentro. Você escuta o que o outro está falando. E vai chegar um momento que, assim, o filho vai te ouvir, a você pai, a você avô, vai te ouvir e vai te aconselhar. Eu sempre converso com as minhas filhas e vejo que elas têm, assim, uma visão, às vezes, tão mais simples do que a minha. E também procuro colocar para elas a minha visão mais vivida, de quem já passou por fases que elas passaram. E nessa estrutura, a Terra vai se tornando um planeta de regeneração. Né? A estrutura que
que dá substância, sustento às mudanças do nosso planeta são as famílias. Então, essa música que eu vou cantar agora, que está no CD, chama O Amor. Olha a delicadeza que Áurea teve nessa música, que fala de família, que fala do outro, que fala do mestre. E sendo o amor o sentimento mais nobre que há, trazido por Jesus, que resume a nossa doutrina toda inteira, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eis aí o ingrediente que nos falta para que nós tenhamos mais alegria. Ser amorável não é fazer tudo que o outro quer. Ser amorável é oferecer a outra face, a face da compreensão. Ser amorável é olhar para o outro pensando na possibilidade de que o outro pode ter razão. Ser amorável é buscar mergulhar no universo daquela outra pessoa e perceber que ali bate também um coração como bate aqui no meu peito. E que ali tem sentimentos e anseios e vontades, assim como eu tenho também. E que em algum momento a dele terá que aparecer e a minha diminuir. Ser amorável é no momento em que alguém fala mais alto e eu consigo calar, para deixar que o silêncio fale por si. Ser amorável é dar a mão, é dizer não em alguns momentos, é dizer um sim responsável, é ter respeito, é envolver todos aqueles que querem conosco caminhar e trabalhar. Nós espíritas temos na nossa casa espírita também uma extensão da família, porque aqui nós trocamos, nós dividimos, nós auxiliamos e somos auxiliados. E levando isso para um momento maior, a terra inteira é uma família. E nós teremos que passar por diversas situações e por diversas almas e por diversos corações para aprendermos tudo o que pudermos, sabendo que o outro também tem valor. Ser amorável é olhar para o outro e perceber o seu valor, dar-lhe importância. A importância que um médico tem é imensa, mas a importância que uma pessoa que limpa o nosso chão também é imensa. Tanto numa situação quanto noutra, eu preciso. Assim como eu sou importante com a pequena colaboração que eu posso dar, e você é importante com a pequena colaboração que pode dar. Todos nós fazemos parte de uma grande orquestra que só terá um valor pleno quando todas as notinhas emitirem o seu som. E neste mistério, no mistério do amor, nós encontramos o exemplo máximo em Maria de Nazaré. Maria santíssima, santíssima porque era sã, de corpo e mente. E quem é são, acaba encontrando a santificação da estrada reta de luz e de amor. Então, companheiros, eu agradeço a vocês esse momento que nós trocamos a nossa energia, que nós trocamos as nossas vibrações. Eu falei, vocês escutaram, mas eu senti de vocês a energia boa, de afeto e de acolhida. Então eu vou encerrar esse momento tão agradável aqui no Eurípides Barçanufo, cantando para vocês a Ave Maria de Schubert, aproveitando que estamos no mês em que damos um pouquinho mais de atenção às mães e
rogando a ela, a nossa querida Maria, que nos traga a sua paz, a sua bênção. Eu sugiro que fechemos os olhos, que fiquemos em estado de oração plena, para que a energia de Maria adentre o nosso coração. Muito obrigada, boa noite, que Jesus nos abençoe. É nova luz, vem de Jesus.